Amém. Bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos aproveitar aí que as crianças saíram. Se tiver um espacinho do seu lado, queria pedir a gentileza de você se espremer um pouquinho. Tem alguns irmãos ainda procurando lugar. Se você conseguir ceder algum lugar aí que está perto de você, vai ser uma bênção nós estarmos todos juntos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler ali desde o primeiro versículo. Domingo esse que nós celebramos a ceia do Senhor, a ressurreição do nosso Cristo. Será pertinente meditarmos nesse texto. João capítulo 20, do verso 1 ao 18, eu vou ler a palavra, os irmãos acompanhem comigo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este domingo. Esse domingo em que nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Nós, Deus, viemos até a Tua presença porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela condição que nós temos de celebrar a ceia do Senhor. E obrigado porque a Tua palavra aqui foi lida e será pregada. E nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Reanime, Deus, a nossa vida, a nossa fé, nos fortalece os pés para nós caminharmos olhando para Ti com a fé firme, firmado no Senhor, levando a Tua palavra e refletindo o Teu amor e a Tua graça, no nome e para a glória de Jesus, Pai. Amém. Queridos, eu gosto muito de uma reflexão que certa vez eu ouvi o pastor Tim Keller fazendo sobre esse texto, e ele começa falando assim sobre se nós recebêssemos talvez no dia de hoje um e-mail ou uma ligação, um e-mail que fosse de um escritório de advocacia conhecido na nossa cidade, dizendo assim: olha, fulano, fulana, você tinha um parente distante aqui, tinha um parente que você nem conhecia, e ele morreu recentemente e deixou para você milhões de dólares. A herança é sua. Você precisa só vir aqui para regulamentar isso, para receber. E você olhasse aquele e-mail, aquele negócio assim, bem feito, você ia desconfiar que era um esquema, Falar assim: isso aqui é um golpe, só pode, não é possível. Mas talvez com a promessa de uma recompensa tão grande, falando assim: olha, é um escritório conhecido, realmente essa logo é de lá, parece que o nome do advogado é um advogado que trabalha lá mesmo. Minimamente a gente ia querer dar uma checada, a gente ia querer dar uma olhada se é verdade ou não, não custa, Mas por quê? Porque a recompensa era muito grande.
né? Se fala que nós somos herdeiros de milhões, fala assim, olha, só você vir receber o seu dinheiro, por mais que a gente seja muito cético, por mais que a gente tenha muito pé atrás, porque hoje em dia tem muita coisa assim, a gente minimamente gostaria de dar uma olhada e checar para ver se faz sentido ou não, porque a recompensa é muito grande. E ele fala isso para dizer que a ressurreição de Cristo é algo mais ou menos assim também. O que a ressurreição de Jesus, queridos, nos oferece, ela não é apenas imaterial, ou uma vaga ideia de uma vida depois que nós morremos, mas entender e crer que Cristo de fato morreu naquela cruz, e Ele de fato ressuscitou, por mais cético que nós possamos ser em alguns momentos. A verdade é que isso nos promete algo muito maravilhoso, maravilhoso demais, que é impossível a gente não dar uma olhada mais de perto sobre isso. O que a ressurreição de Cristo nos promete é um novo corpo, um novo céu, uma nova terra, andando com Deus e vivendo com aqueles que nós amamos, sem pecado, sem mácula. É bom demais para a gente se manter distante, a gente precisa olhar isso de perto. E quando nós nos juntamos aqui em dia de Santa Ceia, nós olhamos necessariamente para a ressurreição de Cristo. O nosso dia, então, ele se torna um domingo muito bom, diferente, especial. Sabemos que todo domingo é um dia do Senhor, mas esse domingo se torna também uma memória viva, de uma proclamação invisível, de que há uma herança, de que há algo maravilhoso, porque Cristo ressuscitou. Amém? Isso deve encher o nosso coração. Nos ajuntarmos e cumprirmos o mandamento de Jesus é anunciar que Cristo morreu, mas Ele vive, Ele ressuscitou. Paulo nos diz que ao participarmos do pão e do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas percebamos isso, queridos, só faz sentido nós anunciarmos a morte do Senhor Jesus, se nós entendemos que este Cristo ressuscitou, que Ele vive, Ele está à direita do Pai, mas Ele vive no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida. E a ceia, a mesa de Cristo crucificado, é também a mesa que nos lembra desta ressurreição. E aqui surge uma pergunta inevitável, eu queria que a gente meditasse sobre isso essa manhã. Que tipo de fé nos traz a essa mesa aqui hoje de manhã? Que tipo de fé tem nos movido enquanto igreja, enquanto povo? Que tipo de fé nós temos alimentado no nosso coração, vivido, experimentado, que tem feito com que a gente atravesse as tribulações, as provações da vida, que tem feito com que a gente aceite os desafios, o chamado do Senhor para nós? Que tipo de fé nos traz até a mesa do Senhor aqui esta manhã? E o texto aqui que nós lemos de João 20 nos mostra, na verdade, o nascimento da fé cristã, né? Aqui começou. Aqui nós temos o primeiro missionário, a primeira missionária, a primeira pessoa a saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que foi Maria Madalena. E ao observarmos Maria, Pedro e o discípulo amado, né, que nós sabemos aqui, que é João, nós aprendemos algo fundamental sobre a natureza dessa fé, sobre a fé que deve nos mover. Hoje, antes de nos aproximarmos da mesa, nós precisamos entender que fé é essa que nos une ao Cristo vivo, que fé é essa que nos move. E a primeira característica dela que eu gostaria que nós meditássemos aqui, é que esta fé, a fé que nos traz à mesa, ela não nasce em nós mesmos. Ela não é algo que nós mesmos temos condições de produzir por nós próprios, pela nossa própria força, pelo nosso interesse. A verdade é, queridos, que no nosso estado atual de sensibilidade espiritual e moral imperfeitas, como nós temos, ninguém traz em si a capacidade de produzir uma fé vibrante em Cristo Jesus por si só. Não somos nós sozinhos que conosco mesmo fazer assim, agora eu vou produzir essa fé, eu mesmo vou ter uma fé vibrante em Jesus. Nós podemos concluir, na verdade, que produzir essa fé é impossível para nós, sem uma ajuda externa, sem que algo aconteça na nossa direção. Olhando para o texto propriamente dito, nós vamos ver assim, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, assim começa o texto, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra estava revolvida. Como todos os demais evangelistas, nós vamos notar aqui, queridos, que João ele tem o objetivo de nos mostrar que a ressurreição de Jesus, ela era completamente inesperada por todos os envolvidos. A verdade é que ninguém estava esperando a ressurreição de Jesus. A gente vê que no crepúsculo, mal amanheceu, essas mulheres vão lá querendo chegar até o túmulo, né? Não era possível ir no sábado, né? Elas ficaram quietas em casa, elas não têm coragem de ir à sepultura na escuridão da noite, depois que o sol se põe no sábado. Porém, no primeiro dia da semana, né, domingo, de acordo com a nossa contagem aqui dos dias, elas correm ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E os sentimentos aqui não são descritos na Escritura propriamente dito,
Mas a gente pode entender que essa mobilização das mulheres na madrugada, ainda escura, mostra que elas estavam transtornadas e impelidas, na verdade, por um luto, por um amor, querendo ir lá prestar algum tipo ainda de homenagem a Jesus, mas não esperando que ele estivesse ressurreto. A perspectiva delas não era que elas fossem lá encontrar um túmulo vazio, não era que elas fossem encontrar Jesus de pé conversando, mas era tão somente prestar uma última homenagem. E o que nos chama a atenção aqui, queridos, e eu queria que a gente prestasse atenção nisso, é que Jesus fala inúmeras vezes aos seus discípulos sobre a própria morte e sobre a ressurreição. No livro de Marcos é ainda mais repetitivo quanto Jesus falou sobre isso. Ele fala em Marcos 8, 31, 9, 31, no capítulo 10, versos 33 e 34, nós vemos isso. Era conhecida a declaração de Jesus, o tanto de vezes que ele falou que ele haveria de morrer e ressuscitar, e foi tão repetido isso, que na verdade até os seus inimigos ouviram isso e falaram para Roma assim: é melhor colocar uma guarda lá no túmulo, porque esse homem aí ficou falando que ia ressuscitar, é capaz dos seguidores dele roubarem aí o corpo e quererem dizer que ele ressuscitou. Então era conhecida a fala de Jesus nesse aspecto, mas ainda assim ninguém esperava de fato que fosse acontecer, nem mesmo os discípulos. Para o povo grego, para o povo romano, a ressurreição era algo assim que poderia até acontecer em algum momento, mas no final dos tempos, talvez toda uma nação, todo um povo ser ressurreto, enfim, para os judeus seria impossível isso acontecer. E queridos, nós vemos com isso que nós temos uma inaptidão natural da crença na obra de Jesus Cristo. Apesar de qualquer divergência teológica que alguém possa ter a respeito da fé, é exclusivo, todo mundo entende, toda a vertente teológica vai entender que a fé em Cristo Jesus, ela é impossível ser conduzida exclusivamente pela nossa própria vontade, mas ela é obra do Espírito de Cristo nos nossos corações. Efésios, Paulo fala isso no capítulo 2, versos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Lá no Evangelho de João também, capítulo 6, 44, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, Jesus falando, e eu o ressuscitarei no último dia. A fé genuína em Cristo Jesus, a fé que deve nos mover, a fé que nos traz, ela só pode vir do novo nascimento e produzida pelo próprio Espírito de Deus, queridos. Nós podemos sim, por vezes, estar muito perto daquilo que Deus está fazendo, caminhando com gente de Deus, vendo os milagres de Deus perto de nós, mas se nós não clamarmos para a ação do Espírito em nós, para que essa fé seja produzida, a gente vai passar por tudo isso e isso não vai alcançar o nosso coração, não vai transformar a nossa vida. E nós vemos, né, o coxo lá no tanque de Betesda, ele ficou ali, foi curado por Cristo, ele nem quis falar com ele, não quis saber nem quem era Jesus depois. A gente vê a mulher de Ló exposta ali a milagres de Deus, ao cuidado de Deus, e mesmo assim o coração dela ainda foi para distante. Queridos, nós precisamos clamar para que o Senhor venha nos visitar o nosso coração, para que esta fé seja produzida pelo próprio Deus em nós. E a fé, queridos, essa fé que nos move, que é o Cristo que nos estabelece ela na nossa vida, no nosso coração, ela só pode ser produzida por um genuíno relacionamento com Ele, né? Quando o autor de Hebreus conceitua a fé, ele aponta para isso, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então ela não é uma certeza apoiada em um positivismo sobre um desejo muito grande que eu tenho. A fé não é isso, mas a fé é conhecer aquele com o qual nós nos relacionamos. Por isso a Santa Ceia, quando nós nos ajuntamos aqui para cearmos juntos, nós estamos estabelecendo relacionamento com Deus. Quando somos expostos à palavra, quando temos a comunhão, quando batizamos os filhos, em tudo isso nós estamos agindo, cumprindo a palavra de Jesus, sendo expostos aos meios de graça que nos unem a Ele, que nos fazem ter relacionamento com Ele. Então a nossa esperança, ela não está baseada apenas em algo que Deus falou, mas ela obtém a substância da confiança naquele que fez a promessa, que é o próprio Deus. Por isso eu preciso me relacionar com Ele, por isso eu preciso conhecer Ele. E aí, meu irmão e minha irmã, talvez hoje você pense que não tem fé suficiente para algumas coisas. Talvez hoje você pense assim: meu coração está meio seco, meio abatido. Eu quero lembrar que talvez tentar produzir fé por você mesmo é confiar demasiadamente em si mesmo.
E como nós estamos vendo no texto, isso não é capaz de acontecer, porque os discípulos não esperavam por isso. Maria não creu até Jesus ir ao seu encontro. Ela estava agitada, em pânico, chorando, incapaz de enxergar Jesus bem diante dos seus olhos. Mas ele desnuvia sua mente e lhe transmite segurança ao coração. A fé não é algo que nasce de nós mesmos. A gente precisa que isso seja produzido pelo próprio Espírito Santo em nós. Mas não só isso. Há uma segunda lição que eu queria que nós tirássemos aqui, que ao mesmo tempo, se ela não é algo que nasce em nós mesmos, é importante nós entendermos também que a fé que nos traz a essa mesa, ao mesmo tempo, ela também é sempre racional. Ué, pastor, agora eu não entendi nada. Você está falando aí que eu não consigo fazer, que não cabe a mim, que não adianta, o tanto que eu acho que eu vou produzir, ela não cabe a mim, agora é completamente racional. Não entendi. Nós acabamos de investir um tempo mostrando que a fé não é isso, mas o encontro sobrenatural com o próprio Jesus. Mas todavia, irmãos, embora a fé cristã seja muito mais do que racional, com certeza ela não é menos. Confiar, conhecer, nos relacionar com o nosso Deus, que nos impulsiona, que nos traz até aqui, é sem dúvida alguma também algo racional, que nos põe para pensar, que nos confronta. Com isso eu quero dizer que a fé ela se baseia em evidências e que temos bem à nossa frente algumas das provas mais importantes que a Bíblia nos oferece. Nem os judeus, como eu falei aqui, nem os gregos, nem os romanos consideravam possível a ressurreição corpórea de alguém, de um indivíduo. Isso era impossível. Os gregos e mais tarde os romanos também acreditavam que todas as coisas físicas, incluindo o corpo, eram fonte de fraqueza e do mal. E o espírito era a fonte de algo bom, da força, da bondade. Então, na verdade, não tinha como trazer... quando alguém morria, se libertava da parte ruim que estava vivendo, né? Porque era o corpo que trazia a maldade, a fraqueza, enfim. Então, a salvação e a libertação da alma não tinha nenhuma relação com o corpo na visão dos gregos e dos romanos. Os judeus, por outro lado, não compartilhavam todos dessa visão específica do corpo, mas eles enxergavam o mundo material como parte de uma boa criação de Deus. E alguns ainda, como eu também já disse, criam que talvez num último dia, no fim dos tempos, haveria uma ressurreição, mas não criam que Deus poderia ressuscitar um indivíduo no meio dos mortos, no meio da história. E queridos, se nós juntamos todos esses fatores, nós veremos que para os judeus do primeiro século, como eu disse, a ideia da ressurreição era algo impossível. Era algo que não fazia sentido. O relato contido nos evangelhos não mostra de forma alguma os discípulos aguardando por isso. Eles ficaram com medo, eles ficaram temerosos. E ironicamente os discípulos mostravam-se tão incrédulos quanto qualquer pessoa ficaria hoje. Se a gente falasse assim, olha, morreu fulano de tal, ficaram sabendo? Morreu, sei lá, alguma celebridade, alguém conhecido. Aí daqui a pouco, 3 dias, fala assim, ressuscitou. Você fala, não. Como assim ressuscitou? História é essa? Então ele não tinha morrido, né? Talvez, eu particularmente, a primeira coisa que eu ia pensar é isso. Então não tinha morrido. Sabe essa dúvida que nos daria hoje? Sabe esse sentimento que nos daria hoje? Quando nós pensamos assim, se morrer alguém famoso e depois de 3 dias vir a notícia que ele ressuscitou, que ele levantou do cemitério, eu tenho certeza que a gente ia falar, não, está errado. Estão inventando alguma coisa. Esse sentimento que você teria é o que os discípulos tiveram. É o que eles tiveram naquele tempo. E é muito interessante quando nós olhamos para o texto, lá no verso 6 e no verso 7, nós vemos aqui, primeiro eu acho interessante que João ele conta assim, né, os 2 discípulos saíram correndo juntos, mas o discípulo, né, o outro chegou primeiro do que Pedro. Né? João quis mostrar ali que ele era bom corredor, eu acho, porque fez questão de falar que chegou primeiro do que o Pedro na corrida. Mas o texto diz que quando Simão Pedro chegou, seguindo, entrou no sepulcro, e aí no verso 7 diz assim, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em alguma parte. E é fantástico olhar para o texto aqui na forma original, porque esse termo do viu, no grego, ele é mais do que um simples olhar. O termo aqui é exatamente teorel, que vem de teorizar, de raciocinar, de montar uma teoria. Então, quando João escreve que Pedro entra no sepulcro e ele teorel sobre os lençóis dobrados, sobre o que estava à cabeceira, sobre as especiarias, ele está teorizando, ele está tentando absorver o que aconteceu ali. Ele não está só olhando, ele está botando a cabeça dele para raciocinar, ele está tentando enxergar, e talvez a gente pode conjecturar aqui, que pela cabeça de Pedro, talvez passou algum pensamento assim, olha, se o túmulo tivesse sido violado por ladrões, que tentaram roubar algumas coisas,
Talvez por que as vestes não estariam rasgadas ou desarrumadas? Ao mesmo tempo, se os amigos de Jesus fossem os que entraram aqui e levaram o corpo, por que desonraram o corpo levando ele nu? Então parece que não fazia sentido. Pedro está tentando entender o que aconteceu. Ele está raciocinando, ele está raciocinando a toda velocidade, ele está procurando evidência, ele está testando as hipóteses possíveis. E queridos, não se pode chegar a uma fé real sem raciocínio. Nós não vamos desenvolver um relacionamento com Cristo cada vez mais fundamentado, mais forte, chegar até a mesa e entender. Claro que isso, como eu falei no primeiro ponto, isso não vem de nós, não é produzido por nós, mas ao mesmo tempo nós somos convidados a ter uma fé madura, que é um ato de uma pessoa completa, que envolve as nossas emoções, envolve a nossa vontade, mas envolve também o nosso intelecto, o nosso esmero, a nossa busca por esse conhecimento. Se a nossa fé, irmãos, não for atingida por uma rajada de razão, de pensar, de raciocinar, ela não irá aguentar os altos e baixos dessa vida. Nós somos convidados a raciocinar, a pensar sobre a nossa fé. E Paulo cita centenas de pessoas que viram a Cristo e ainda estavam vivos na sua igreja, a fim de produzir isso. Olha, tem gente que já foi, mas tem gente que está por aí. Você pode ir lá conversar com ele. Em algumas casas a gente vê sobre isso, que viram a Cristo, que você precisa entender que esse Cristo ressuscitou. Isso precisa estar no nosso coração. E existe um escritor japonês que ele diz assim, que se nós não acreditarmos na ressurreição, nós somos forçados a acreditar que o que atingiu os discípulos foi algo tão grandioso, de igual força e de uma intensidade eletrizante. Algo tem que ter acontecido com eles. Se tentarmos explicar a mudança de vida dos primeiros cristãos, podemos nos ver dando saltos de fé tão grandes, como se nós, de fato, acreditássemos sim na ressurreição. Se você tirar a ressurreição de Cristo e tentar explicar o que aconteceu com os primeiros cristãos, você tem que concordar que aconteceu algo tão maravilhoso, tão espetacular, quanto Cristo ter, de fato, ressuscitado. O convite, irmãos, para essa fé que nos traz até a mesa, é sempre racional, porque ele não é um convite a uma fé cega, simplesmente, a uma fé passional. Mas o verdadeiro cristianismo, ele nunca vai dizer assim, olha, creia porque é relevante, ou creia porque ele atrai, mas sim creia porque é verdade, e essa verdade transforma a nossa vida, e essa verdade nos atrai para ele. Portanto, a fé em Cristo, ela é impossível, ela não é uma condição humana natural, mas ao mesmo tempo, ela é um convite ao raciocínio, ela é um convite à prova dessa fé diante do nosso Deus. E em terceiro e último lugar, para nós caminharmos para o final, a fé que nos traz à mesa, ela é o resultado da graça pessoal de Cristo. E aqui nós conseguimos ver isso a partir do verso 11 no texto. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que João, depois que Pedro entra, ele teoriza, ele olha, ele tenta formar, aí João conta que daí sim o outro discípulo entrou, viu e creu, e aí ainda vai dizer ali que entrou, no versículo 8, entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então João dá uma ideia de que nesse momento ele vai e crê, e aí de repente a narrativa ela corta para Maria, e ela vai nos mostrar a experiência de Maria ali. E Maria, ela permanecia ali junto até a entrada, e os discípulos voltaram para casa, Pedro e João voltaram, e aqui já nos dá a ideia que João já tinha entendido, Pedro está assim raciocinando, mas Maria fica por ali, e ela encontra primeiro ali 2 anjos que estão ali sentados no túmulo de Jesus, pergunta por que ela está chorando, mas aí de repente ela olha para trás, e ela vê Jesus e não o reconhece, ela acha que é o jardineiro, e fala assim, Senhor, se você tirou o corpo do meu Cristo, por favor, diga onde ele está, eu preciso saber. Mas é muito interessante que em vários lugares do Antigo Testamento e nas Escrituras, nós vemos Deus confrontando as pessoas que estavam equivocadas, que estavam às vezes procurando Ele no lugar errado, ou talvez geniosas, enfim, não com declarações intimidadoras. Nós vemos Deus sendo gracioso perguntando, lembra de Adão e Eva, quando Deus encontra com Adão pela primeira vez, depois do pecado, o que ele faz? Ele lança uma pergunta, onde estás? Aonde você foi? Onde você está?
com Jonas, né? Jonas ali dando a toda aquela rebeldia. E Deus pergunta assim: é razoável você está sentindo isso? A gente parece que vê uma gentileza da parte do nosso Deus, uma graça da parte do nosso Deus, e Jesus se mostra assim também com Maria. Jesus podia ter chegado ali para Maria, né? Ou melhor, não podia, porque esses somos nós, na nossa condição de pecado, mas ele podia ter chegado ali para Maria e falar assim: vai Maria, você não entendeu o que eu falei a vida inteira? Estou falando, repetindo. Às vezes com os filhos a gente faz isso, né? A gente fala um negócio e não fala 3, 4 vezes, né? A gente fala: você não está entendendo o que eu estou falando? Já falei quantas vezes? Mas Jesus, ele não é assim, ele é gentil. Ele chega para ela e fala assim: por que você chora? A quem você está procurando? Olha a gentileza de Jesus, a graça. Ainda que Maria fosse essa discípula amável de Jesus, ela estava buscando um Jesus pequeno, um Jesus entre os homens morto, dentro de um túmulo. E ele disse que ele era a luz do mundo, que viria julgar o mundo, queria ressuscitar. Ela ouviu tudo isso, e ele não chega colocando tudo isso diante dela. E mais do que isso, a forma como ele se encontra com Maria aponta para a mensagem total das Escrituras, que ela jamais acharia Cristo se ele não viesse até ela e se revelasse. Aonde ela estava procurando Jesus, ela jamais acharia, mas é o Cristo que vem ao encontro de Maria, ao encontrá-la. Assim é conosco também, queridos. A fé que nos move até a mesa é sem dúvida alguma o resultado dessa graça pessoal de Cristo na nossa vida. Ele se aproxima de uma forma gentil, ele nos salva através da graça. A quem você está procurando, meu irmão? Por que você está chorando, minha irmã? Esse é o convite de Jesus para nós hoje. E ainda assim, nós olhando para o texto, vemos as respostas de Maria mostram que ela ainda não havia reconhecido. E Jesus faz mais um movimento para abrir o coração dela, e ele faz isso com apenas uma palavra, e ele traz a pessoalidade, né? Ele chama ela pelo nome, Maria. Como se dissesse assim: Maria, eu te conheço, eu te amo. Você não está me reconhecendo, você não está me vendo. E ali, aquilo ali abre o coração de Maria, porque a verdadeira fé, ela é pessoal. Ela é produzida por essa graça em Cristo Jesus. A fé de Maria, ela vem pela graça, e ela não fez nada para merecer. Não é apenas que Cristo salva, mas ele, pela graça, mas ele se entrega por nós. Haveriam tantas coisas que Cristo poderia dizer, mas ele diz apenas o nome dela. Nós vivemos aqui obcecados numa cultura para descobrir quem nós somos, né? Qual é a nossa real identidade. Estamos sempre querendo descobrir isso. E no nosso tempo há uma narrativa de que nós devemos olhar para nós mesmos para descobrir quem nós somos, mas isso é impossível, porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos nos relacionar, e Deus nos faz assim. Então não funciona essa narrativa para termos segurança na nossa identidade e saber quem nós somos. Nós precisamos perceber que somos amados por aquele que nos criou. E é isso que Maria percebe aqui. Parece que Jesus fala assim: não eu, você Maria, ó Maria, vem, eu estou aqui, estou do seu lado, estou perto de você. E queridos, assim como eu falei no início desse sermão, é interessante pensar que essa foi a primeira cristã a entender todo o Evangelho, né? A primeira a perceber, a ver que Jesus ressuscitou. Jesus escolheu ali uma mulher que naquele tempo, né, naquele tempo misógino ali, daquela forma, não tinha uma proeminência alguma, e não um homem. Ele escolheu alguém que era basicamente uma paciente mental recuperada, e não um pilar da fé, não um pilar dos discípulos, ninguém assim, né? Alguém da equipe de apoio, não um dos líderes, para ser o primeiro cristão. E parece que até nisso Jesus está mostrando para nós assim: olha, não importa quem você é ou o que fez, a minha salvação não se baseia na linhagem, em conquistas morais, no talento bruto, em nível de esforço ou no registro de realizações. Eu vim não para chamar os fortes, mas os fracos. Eu não sou em primeiro lugar o seu mestre, mas o seu salvador. Eu estou aqui para salvá-lo, não pela sua obra, mas pela minha. Queridos, talvez você chegue aqui essa manhã, está prestes aí a celebrarmos a ceia juntos, e talvez você chegue aqui essa manhã um pouco confuso em relação à sua fé. Talvez você chegue aqui um pouco confuso em relação a quem você é em Cristo, aquilo que Deus tem feito na sua vida, ou enfim, talvez você chegue chorando, sem enxergar claramente, como Maria chegou. E lembre-se, ela não encontrou Jesus porque ela procurou melhor, mas sim porque o próprio Deus foi de encontro a ela. E se você está aqui essa manhã é porque Deus tem ido ao seu encontro. Se você está aqui essa manhã é porque Cristo tem encaminhado na sua direção.
para falar ao seu coração, para fazer coisas na sua vida. Ele não desistiu de você, mas ao contrário, a graça dele está sobre a minha e sobre a sua vida. E ao participarmos aqui do pão e do cálice, nós não estamos lembrando apenas de um evento passado, mas estamos respondendo à ressurreição de Cristo, a um Cristo que é vivo, a um Cristo que continua nos chamando, nos vocacionando, sustentando e continua nos fortalecendo por meio da fé e por meio dos sacramentos. Então, queridos, venhamos à mesa não confiando na intensidade da nossa fé, não confiando na nossa performance cristã, espiritual, não confiando em nós mesmos, mas confiando no objeto da nossa fé, que é Cristo ressuscitado, e que ao partir do pão, nós possamos dizer também, como Maria disse: eu vi o Senhor aqui essa manhã. Amém? Enquanto nos preparamos para a ceia, eu gostaria de